todos. Espero que todos estejam confortáveis. Certo? Eu estou um pouco nervoso, então, paciência. Tudo que vai ser exposto aqui tem referências já publicadas, ok? A humanidade, como um todo, ela sempre procura algo mágico. Algo como se fosse mágico. E a doutrina espírita, ela traz essa chave para a gente. Não como algo mágico, mas como algo para desvendar alguns mistérios, certo? Alguns mistérios, alguns milagres. E a doutrina espírita, ela traz isso com simplicidade, de uma forma que tanto doutos como pessoas simples, elas consigam entender. Né? Ela traz essa chave não de uma forma mágica, mas de uma forma que traga uma junção de filosofia, ciência e religião. E a pergunta inicial o médium precisa estudar? E aí Kardec, ele fala que ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir despojar-se dos vícios que degradam a humanidade. E Biden diz, todo homem pode tornar-se médium, mas a questão não é ser médium, é ser bom médium, o que depende de qualidades morais. Kardec, no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 383, pergunta 36. E aí ele fala da evocação de animais. E ele fala de um trechozinho assim, que fala de aves. E chegou uma ave numa sessão mediúnica, e essa ave começou a fazer ele escutar isso, né? O que é que está acontecendo aqui nessa sessão mediúnica? Eu estou falando de uma maneira brincando até, para que depois vocês possam procurar e ler essa história, essa parte do livro. E aí por que você está... Que é isso? Você é o quê? Eu sou um pássaro, sou uma ave vinha aqui falar com você. O que foi que aconteceu? Não, eu estava ali, caiu, um gato me comeu e automaticamente Kardec cancelou essa comunicação, certo? E foi perguntado a João Batista, João, o que foi isso? João disse, eu coloquei, como se fosse uma palhaçada, o que foi que aconteceu? Você colocou uma pessoa, né, por ele ser uma pessoa muito séria, Kardec, e aí ele disse, eu coloquei justamente para ensinar a você e às pessoas a importância a importância da comunicação, a importância do estudo para o médium, para o ser. Então, independente de qualquer, não é só a mediunidade, tudo a gente precisa estudar. Para estar aqui a gente precisou estudar, a gente precisou pesquisar, para poder passar esse conteúdo para as pessoas. Né? E aí, ele disse, invocai pedras e elas te respondem. Então veja a importância do estudo, não é verdade? E ele faz algumas advertências. Estudai, comparai e aprofundai. Um conhecimento, só a esse preço se obtém. Porque a gente recebe uma comunicação, veja a comunicação que ele recebeu. E aí ele automaticamente disse, cara, isso é um espírito, né, que está aqui tirando onda com a minha cara. Esse cara veio aqui, né? Então veja a comunicação que teve. Né? Então por isso que ele fala, estudar, comparar e aprofundar. A mesma coisa serve para aquela cartinha que a gente vê, aquela psicografia que chega. Quantas pessoas não chegam ali e dizem assim, eu sou Jesus, eu sou Maria, eu sou João. Não é verdade? Só que a gente esquece de perguntar, meu amor, você é Jesus de quê?
Deus de onde? Você é João de Deus? Você é Jesus de quê? E às vezes passa um tempo e a gente vai. E aí, aconteceu até um caso que a gente até nas quartas-feiras aqui a gente comenta, que é o famoso Jesus da Silva, né? Que por tempos fez aquela psicografia e foi Jesus, Jesus, Jesus. Disse, gente, Jesus está vindo aqui. Olha que maravilha, eu receber uma psicografia de Jesus. Eu não sou pouca coisa, né? E aí, depois de tantas coisas, depois de tanto conversado e tanta, né, mensagem psicografada, ele disse, não, eu sou Jesus da Silva. Ele poderia até, inclusive, não querer usar a malícia da psicografia, mas ele achou tão bonito o povo venerar ele, que ele disse, eu vou deixar. Né? Então a gente precisa estudar, comparar e aprofundar esse conhecimento para a gente não cair nessas armadilhas. Né? Minha avó era médium e não precisava estudar. Minha tia, fulano, cicrano, beltrano era médium e ele não precisava estudar. Quando a gente faz uso dessa faculdade, a gente tem que ter um conteúdo que embase isso, para a gente poder ter consciência do que a gente vai passar. Porque a gente, às vezes, quando eu estou num trabalho, por exemplo, no trabalho do magnetismo que eu estou fazendo, eu termino o trabalho do magnetismo, assim que eu termino, tem que ter uma pessoa que chega para mim e diz, o que foi que você sentiu? Nada. Estava aqui trocando fluido com você, estava fazendo trabalho do magnetismo, mas você não sentiu não, porque eu senti uma coisa assim, foi. Que coisa boa que você sentiu. Foi bom, foi bom. Então veja que as pessoas muitas vezes vêm até a gente em busca de quê? Daquele misticismo de antigamente. Né? Que eu brinco aqui, bate castanhola, vamos bater, bate castanhola, pisa pé e faz aquele. Eles vêm atrás desse misticismo que hoje em dia a gente está evitando. Porque às vezes a gente está numa sessão de desobsessão. A gente pega faz a desobsessão naquele amiguinho, você está distante, mas você sai com aquele pensamento. E como a gente trabalha com fluidos, a gente trabalha com energia, a gente fica impressionado. Então aquele amiguinho vai para onde? Vai para aquela pessoa que ficou. Então, estudar e comparar e aprofundar é importante. Como quereis chegar à verdade se tudo interpretais segundo vossas ideias acanhadas? Que, no entanto, tomais por grandes ideias. Né? Eu estava esses dias também aqui nas quartas-feiras, eu fiz um comentário. O que eu sou hoje, lembra o slide anterior que eu frisei aqui embaixo em Moraes? O que eu sou hoje, o que eu escrevo hoje, é o que eu vou ser amanhã, ou futuramente. Se eu como muito doce, eu vou ter o quê? Eu estou propenso a uma diabetes. Sal a hipertenso. E aí vai. Então, hoje eu sou o que eu sou hoje é o que você futuramente. Não é verdade? Nem do que muito açúcar no café. Não. Então, por exemplo, Jesus, ele preveu que ia morrer? Não. Diante naquela época, a gente já sabia o que ia acontecer, porque eu ia morrer. Eu estou prevendo que eu vou morrer de diabetes? Não, porque se eu estou ali danado no doce. A tendência é o quê? Eu ter diabetes. A tendência de eu não parar, acontecer a morte devido. Então, Jesus naquela época, ele não previu, ele fez uma premonição que ia morrer. Não. O que era que aquele povo daquela época queria? Sangue e guerra. E o que era que Jesus era? Um Messias. Então, se ele estava assim, o oposto daquilo, ele já sabia que futuramente, daqui um tempo, ia acontecer. Então, veja a nossa reforma moral. Então, estudar, precisa estudar? Precisa, porque eu preciso dessa reforma. Se eu hoje não tivesse estudando aqui a mediunidade, trabalhando na casa, hoje eu acho que já estaria bem, porque eu aprontava, né? Aprontava. Eu ia do luxo ao lixo.
aprontava literalmente, saía, bebia, corria, ia para vaquejada, no outro dia estava no casamento, no outro dia estava no viagem, e assim eu ia. Mas essa reforma moral veio para eu poder entender o que é a vida, o sentido da vida. Estudar, praticar a caridade, praticar o bem, fazer o bem ao próximo. É preciso ter disciplina para ser um bom médium. Eita! O espiritismo, ele é contínuo, né? E Joana, no Celeiro de Bênção, no capítulo 7, ela diz, em qualquer mística, impostergável para o aprimoramento humano, valioso para a maior integração do indivíduo nos objetivos que se vincula, indispensável para a iluminação interior, diretriz de segurança e vínculo de libertação íntima. Ninguém poderá vincular-se à doutrina sem conhecer as razões preponderantes de existência espiritual. Porque é fato que se a gente, é necessário em qualquer mística, impostergável para aprimoramento humano. Então, qualquer conhecimento que a gente venha ter é de enriquecimento. Mais para frente eu vou mostrar uma mensagem que eu fico assim, acho lindo. Porque a jornada é muito doce, né? Você vê ela, né? Tudo que ela faz é uma, não é tão, é tão gostoso de você ver, de você assistir, de ouvir tudo que ela fala, porque é uma coisa tão interessante. E aí, Joana ainda fala mais um pouquinho aqui, ó, importância do progresso na doutrina espírita. E ela fala, importante antes de qualquer realização de programas e projetos, o estudo fornece coordenadas para maior penetração da tarefa buscada, seja para ajudar ou seja para ajudar-se. Eu coloquei do jeito que estava, mas eu acho que, primeiramente, a gente se ajuda para a gente poder ajudar. Quando a gente chega dentro de uma casa espírita, o que é que a gente faz antes de uma mediúnica? A gente pede para o paciente, a gente pede para a pessoa, primeiro, fazer um tratamento, procurar esse equilíbrio, para depois a gente vir para a mediúnica, depois estudo mediúnico, depois a gente vai para a prática mediúnica. E tudo isso a gente tem com esse tempo. Primeiro a gente trata a gente, para depois a gente tratar o próximo. Porque não adianta eu em desequilíbrio e tratar uma pessoa. Em desarmonia comigo. Sem conhecimento, eu não posso tratar. Não posso. Houve aqui o magnetismo, e aí diz assim, ó, vai ter o tratamento da fibromialgia. E o tratamento da fibromialgia vai precisar de um estudo. E esse estudo que você está fazendo, que você fez aí, Igor, é muito pouco. Vá, pegue o livro e vá fazer esse estudo completo. E aí eu fui, passei uma semana, um perrengue, segunda semana, terceira semana, eu saí daqui, eu disse, não, eu fui terminar 2 horas da manhã, mas eu tenho que fazer, porque a próxima, dia 21, eu tenho que estar aqui com esse trabalho pronto para poder fazer a aplicação. Ah, chegou um autista, agora eu tenho que fazer a aplicação do autista, então eu tenho que trabalhar o magnetismo nesse autista, então eu tenho que conhecer. Então veja a importância que tem. Não é só pegar e trabalhar aquele básico que a gente trabalha, é trabalhar o que é necessário para cada paciente. Então, e isso é na mediúnica, porque na mediúnica, quando a gente está aqui, existe uma conexão. Aí existe o que a gente está aqui, muitas vezes, na teoria, na prática, a gente vivencia. E a gente tem essa base, essa troca. E quando a gente está na prática, muitas vezes, para montar esse estudo, a gente usou como base a prática. Cabe-nos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento, de modo a podermos dirimir equívocos e dúvidas, colocando balizas demográficas no campo das conquistas pessoais. Tá? Manuel Filomeno, ele diz que estudar passa a ser o dever da própria consciência, forma de penetrar um conteúdo libertador em meio de vincular-se aos bons espíritos.
As casas espíritas devem oferecer cursos permanentes e para isso devem se organizar. Uma casa espírita, você encontra pessoas que querem trabalhar, mas pessoas que querem estudar é difícil. Porque numa casa espírita a pessoa chega, a primeira coisa que chega, qual é o dia da desobsessão? Eu quero trabalhar, porque eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, vamos que eu quero trabalhar. Então, na casa espírita, a primeira coisa que a pessoa chega, qual é o dia da desobsessão? A desobsessão é dia de quarta-feira. Certo, então eu vou participar. Não, meu amor. Você vai primeiro para o estudo, estuda e depois você vem. Já leu o livro dos Espíritos? Não. Já leu o livro dos Médios? Não. Kardec, quando recebeu a vizinha lá, piu, 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 Kardec disse, eu vou desenvolver o livro dos Espíritos, dos Médios, para alertar as pessoas como isso é sério. Você entrega a chave do seu carro para a criança dirigir? Não. Para pilotar um avião? Não. Não é verdade? Sou doido nem de entrar. Sou doido nem de entrar. Nem no campo. Vai uma reta, sabe? Não sou doido. Então, quando a gente vai, uma cirurgia cardíaca, é sério? Uma cirurgia, qualquer cirurgia, não é uma coisa séria, a mesma coisa é o espiritismo. A mesma coisa é a mediunidade. A mesma coisa é esse estudo que a gente tem. Então veja a importância de um estudo. Ô Igor, uma vez uma pessoa me perguntou qual era o dia do nosso desenvolvimento. Eu disse toda quarta, né? E tem um estudo antes, convidei, a pessoa veio. Aí fez, eu queria participar da mediúnica. Eu disse, não, para participar na nossa casa aqui, no Joana de Anjos, você precisa participar do estudo. Ele fez, mas eu não quero esse compromisso. Eu disse, então você não vai participar da mediúnica. E não voltou mais, né? Então assim, foi bem um negócio assim, bate pronto. Eu não quero esse compromisso, não vai participar. E a casa espírita, ela começa com os trabalhos. Tem a reunião pública, começa com um trabalho de magnetismo, vamos aplicar passe. E qual é o último trabalho que a casa espírita faz? Reunião mediúnica. As aulas, a reunião. Por quê? Porque existem pessoas que querem justamente isso. Trabalhar, mas não querem estudar. E imagine essa pessoa dentro de uma reunião mediúnica recebendo a comunicação. Como vai ser a comunicação dessa criatura? Piu, piu, piu. Olha, me desculpe, você falou isso, eu fui no curso de mediunidade em Recife e o expositor contou, aí aquela coisa, não vou dizer qual foi o centro, que na mediúnica chega o espírito gemendo, né? Só que ele gemia mu. Aí o cidadão fez, não conseguiu que ele falasse, ele disse, vamos pedir aos mentores que te levem para os currais da espiritualidade. Ele achou que era uma vaca. Então vejam só, não se aprende espiritismo sem um estudo contínuo e ajuizado. Não é verdade? Consequências da prática mediúnica sem o seu devido entendimento. Chico, ele diz que o desenvolvimento mediúnico não é ajustamento ou fenômeno de comunhão entre os dois mundos. É, acima de tudo, aperfeiçoamento da personalidade, educação da alma e do raciocínio, aprimoramento do cérebro e do coração. Porque se a gente tiver, lembra aquela música doente da cabeça ao pé? É mais ou menos assim, né? Eu estou doente da cabeça ao pé. A mesma coisa é no espiritismo. Se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente não consegue ter proveito, não consegue ter um aprimoramento, certo? Consequências da prática mediúnica sem o seu devido entendimento. João Batista, ele disse que é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, gente,
Às vezes a gente tem 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores. Mas a gente só precisa da aprovação de 1. Então não adianta eu ser grande e querer, ou melhor, não adianta eu querer ser igual, porque eu não vou ser. Nós somos espíritos inferiores. Às vezes, é engraçado, porque às vezes uma pessoa diz assim, Jesus fala comigo. Aí eu faço aquela cara de paisagem. Porque eu prefiro entender que aquela pessoa está falando no sentido figurativo. Porque eu acho que eu, ou qualquer outro ser, receber Jesus, uma comunicação dele, eu acho que é um amor tão grande, é uma coisa tão grande, que você não suportaria, você desencarnaria. E eu não quero desencarnar agora. Então, assim, receber uma comunicação de Deus, de Jesus, é uma comunicação muito, é uma coisa tão boa, porque imagine, se a pessoa que veio, o mentor ou a espiritualidade que veio, fez a comunicação que fez, e você sentiu o que você sentiu, imagine Jesus, imagine Deus, imagine Maria. E acho que vem muito isso, né? Na amiga da nossa mãe de costura, no amigo de academia, naquela pessoa que vai passando pela rua e diz, Jesus falou comigo, eu agora sou uma pessoa iluminada. Jesus me procurou. É aquele Jesus da Silva? Muitas vezes eu já ia dizer, Jesus da Silva. Mas a pessoa está no provavelmente seja Jesus da Silva, né? Porque imagine a comunicação como seria, né? E às vezes, gente, a vaidade, que eu acho que é uma das piores coisas que tem, né? Ela traz um pouco da fascinação. Ela traz um pouco disso e ela cega, de fato ela cega a gente. Porque a gente está tão vaidoso, a gente está tão empolgado que a gente realmente acredita que foi Deus, que foi Maria, que foi João. E aí começa, né? Daí pra frente não sei mais quem vem, porque se ele chegar até aí, então a vaidade faz com que a gente, por diversas vezes, fique cego. E aí vem essa fascinação. E a gente começa a ficar cego e acreditar realmente em tudo que vem passando, que vem dizendo, né? Oi, Igor. Aí por isso que é tão importante o que você estava dizendo antes, essa questão do conhecimento, do estudo, porque a pessoa com estudo, com conhecimento com base, ela não vai deixar se envaidecer. A gente vê muitos médios vaidosos, infelizmente ainda, mas eu falo de estudo, de conhecimento, justamente. Porque o conhecimento, o estudo, vai botar o pé no chão. Você vai saber o que tem consciência e o que não tem consciência, né, amigo? Mas aí no estudo, a tendência é essa, assim vai descer, né? Infelizmente. Eu estava dizendo assim, acho que para mim pegar um cabo desse vai ser difícil. Porque eu duvido de tudo. Né? E é assim que a gente tem que fazer. Lembra aquele comparar e aprofundar, estudar e aprofundar? Justamente, eu duvido de tudo. Então, assim, um espírito evoluído, ele não vai se preocupar se você duvidar, se você questionar, se você fizer aquela comparação, né, daquela informação que você teve. E se você aprofundar, começar a perguntar a ele, eu estou com dúvida nisso, isso. Então, um espírito evoluído, ele não vai fazer. Mas um espírito zombeteiro, né, aquele que vem para tirar onda, tocar o terror, ele já vai ficar incomodado. Então, assim, às vezes você realmente precisa ter esse estudo, esse devido estudo, para você poder entender o que tipo de informação está vindo para você, porque são extremamente inteligentes, né? Do mesmo jeito que existe o ladrão, o bandido, aqui existe lá também, né? Aquele que vem para te desequilibrar mesmo. E muitas vezes com conhecimento. Muito conhecimento. E se a gente não tiver conhecimento, se deixa levar. Se deixa levar. Porque não é porque é um espírito inferior, zombeteiro, que ele não tem conhecimento. E pelo contrário, tem muito, e a malícia que ele tem. Porque o estelionatário, por exemplo, ele pega você aqui, ele igual em você. Não tiver o pé no chão, você entrega tudo. Até o fio de cabelo que você tem. A mesma coisa é lá. E não existe diferença, gente. A diferença é que hoje a gente aqui é matéria, e ele não.
Nós temos o corpo e ele não, então não existe diferença. A diferença é que ele lá tem muito mais artifícios para ludibriar. Enxergar além do que a gente. A gente vai pensar e já sabe que a gente está pensando, então, não é verdade? E aí vem notoriedade, fama, exibicionismo, a vigilância, a oração e o cultivo dos bons pensamentos constituem aos médios recursos valiosos que não podem ser desconsiderados ao lado do trabalho perseverante, dedicado à edificação em favor do seu próximo, num como no outro lado da vida. Foi o que a gente falou agora, né? O trabalho tem que sentar aqui e de lá para cá, né? E ter cuidado também, porque a gente tem essa informação, ir lá e não cruzar. Não, vou pegar essa informação e vou jogar. Já imaginaram? Vamos parar para imaginar, para pensar um pouco. Chega uma pessoa aqui, você dá uma informação a uma pessoa, né? Imagine essa informação. Eu estou aqui, eu passo informação. Acabei de receber uma psicografia de fulano e tal. E tá aqui, olha que coisa linda essa psicografia. Eu passo para você, você passa, daqui a pouco, na outra semana, o carro chega aqui. E veja essa informação que foi passada. Foi passada com uma informação que você não tem. De onde, qual foi o embasamento que você teve para passar essa informação? Não teve. Você não tem embasamento. Você procurou o dirigente da casa? Não procurei. Acontecia isso muito quando? Na época de década de 50, 60, que existia um índice de analfabetismo muito grande aqui no Brasil. E os dirigentes das casas, eles diziam que eles, por serem médios, ostensivos, eles achavam que não precisavam estudar. Então eles pegavam a informação que tinha e jogavam, e deixavam ali, dava aquela informação. A pessoa que não tinha estudo, não tinha até um preparo, porque tinha, mas não tinha um estudo, pegava aquela informação e passava para outra. E aquela outra pessoa jogava para outra. Quando você ia ver, a informação já estava e não tinha esse controle. Como ela falou ali da vaidade, né? Tem muitos médicos que se envaidecem e acabam se sabotando. Como aquela história lá de Divaldo, que ele ficou muito envaidecido por a palestra, que eram várias pessoas, então até a mentora dele deixou que ele fosse sabotado. Por questão da vaidade. Justamente. Tem muitas pessoas que se envaidecem por uma questão de ter um determinado tipo de mediunidade, mas não estuda. Aí acaba se envaidecendo, querendo passar certas coisas que às vezes nem tem aquele entendimento completo. E isso de Divaldo foi no começo, né? Mas depois ele ainda teve outra. Divaldo teve outra. Mais para frente, como ele queria falar diferente, falar espanhol, falar em outras línguas, e ele não tinha estudado. E como ele não estudou, ele foi falando. Então, quando ele falava, o povo ria. Mas o povo dava gargalhadas. Porque ele falava porta e era outra coisa, era porta. Ele falava que era céu e era inferno. E o povo kkkkkkkk. Quando terminou isso, mas eu falei tanta coisa engraçada. O povo disse, o cara disse, não. Você falou coisas erradas e o povo estava rindo de você. Então vejam. Ô Igor, teve uma situação dele que ele foi fazer uma palestra sobre Humberto de Campos. Ele narra isso numa palestra e ele disse, como eu conheço Humberto de Campos, nem vou me preocupar muito. E isso já é famoso. Chegou no evento, deu branco, ele não sabia nem o nome do espírito, que dirá, e todo mundo esperando. O Divaldo deve estar vendo um espírito, deve estar vendo alguma coisa, porque está ali branco, os olhos arregalados. E ele dizia, meu Deus, é o que eu vou falar mesmo? Aí Humberto apareceu na porta, veio até ele, aí disse bem assim, olha baiano, hoje eu vou salvar sua pele, na próxima, salvo não. Porque ele fez, eu lembro disso, ele fez uma palestra e ele veio, aí ele ligou, coisa boa. Achou bonito. Achou, digou, opa, agora chega. Aí foi a outra, ele disse, cadê? Aí disse, agora. Branco. Foi. Então foi justamente
justamente essa parte que eu tinha lembrado. Isso Ele se envaideceu, né? Chico diz, eu tava, justamente, Chico diz que a gente tem 25% de mediunidade, de conexão. Então vocês imaginam, 25. Chico, imagina a gente. Né? Chico. E existem alguns conselhos que Joana dá no Vida Feliz. O estudo em grupo é fundamental, mas não esgota a possibilidade do estudo pessoal e permanente. Que é o que a gente faz aqui. A gente faz o estudo aqui. A gente faz todo o estudo, como vocês fazem nas casas também. A gente faz aquele estudo em grupo, a gente se esforça, vem aqui, tal dia você, fulano, e a gente faz aquele estudo, faz aquela pesquisa. Mas quando chega em casa, a gente vai ler, pelo menos eu leio, eu vou ler. Esses dias eu estava aqui, Cláudio, esse livro aqui, ele nunca ouvi falar desse livro, eu vou ler. Tá aqui, eu vou ler. Eu já baixei, eu vou ler. Mas então é assim, não esgota essa possibilidade, porque assim, aqui a gente tem um estudo em grupo, que a gente pode tirar dúvidas, a gente pode conversar, a gente pode esclarecer, né? É uma roda de conversa. E a gente, minha mãe sempre disse uma coisa: escute quem veio antes de você, que você terá sucesso mais na frente. Porque essa experiência que a gente tem, a gente está tendo agora, mas quem já veio antes de você? Quanto tempo os dirigentes, as pessoas, os coordenadores têm de experiência para quem está começando agora? Então escute quem veio antes de você, que você terá sucesso mais na frente. Ela sempre disse isso. Mergulhamento, quando possível, no estudo. O estudo liberta a ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. E essa é a mais linda que eu acho de Joana. O conhecimento é a mensagem da vida. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja. Eu fico repetindo isso toda vez. Eu estava montando e repetindo isso. Vê que coisa. O conhecimento é a mensagem da vida. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja. E ainda tem gente ignorante que não quer aprender. E tem gente ignorante que acha tudo, que sabe tudo, que é tudo. Então a gente precisa, de fato, entender a importância do aprendizado, a importância do viver. Porque quando a gente vive a cada dia, a gente não aprende alguma coisa. Seja bom, ou não seja agradável, ou seja desagradável, mas a gente aprende. Porque o que é agradável é ótimo, a gente aceita numa naturalidade, a gente dá pinota, a gente corre, caramba, que coisa boa. E o que é desagradável? Né? A gente diz, não, vai te dando para o inferno. Eu não quero nem saber, vai para lá. Mas não é verdade. O que é desagradável, que não agradou a gente, vai de fato fazer com que a gente aprenda. E que a gente não cometa esse erro novamente. Né? Então o que é desagradável é bem melhor do que o que é agradável. Que é o que de fato ensina a gente. Não é verdade? Podemos procurar ajuda quando percebemos o descontrole mediúnico. Eu, particularmente, acho que todo mundo deveria fazer terapia. Particularmente, todo mundo deveria fazer terapia. Vamos acabar com esse negócio de dizer assim: eu não preciso. Todo mundo precisa. Sente e comece a conversar. Principalmente, se gosta de conversar, sente e vai com o psicólogo. Não tem coisa melhor. Psicólogo só tá só assim, né? Psicólogo só assim. E você tome, fala. Quando termina, ele dá uma cacetada. Quando termina, o psicólogo dá uma cacetada. Cacetada do bem. Né? Não, é uma cacetada do bem. Você e fala. Quando termina, ele dá uma lição de vida pra você, dá uma lição de moral na vida. Uma acordada pra vida. Uma acordada pra vida. Você diz assim, poxa, é verdade. Vai fazer uma viagem, reflita. E depois, quando você voltar, você vai entender o que eu estou falando. Ou mais pra frente, você vai entender o sentido do que eu estou falando. Porque às vezes não agrada não, né? Às vezes não agrada não. Quase Porque sempre você não. quer escutar o que como eu disse, quer escutar o que agrada. Né? Por isso que quando eu começo, eu já começo assim. Ah, me diga logo, porque eu gosto que me diga logo pra gente poder debater aqui, brigar. Né? Daqui a pouco, Sai dois sem beijinhos mágoa. sai sem mágoa, porque eu não posso guardar no meu coração. Eu tenho que tirar.
O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, que se transmitem de espírito a espírito, pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, sancia ou vicia os fluidos ambientes, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais. Ele se assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de um líquido. Porque existe, né, o psicólogo, que são pessoas, as pessoas que fazem terapia, os terapeutas, os psicólogos, eles são as pessoas que mais veem isso. Porque tem pessoas que têm uma facilidade. O povo diz assim, você é muito frio. Eu não sou frio, meu amor, eu só não vou guardar o seu problema pra mim. O povo diz assim, você é muito frio, Igor. Não, meu amor, eu não vou guardar. Eu estou escutando, tá, mas eu não vou guardar o seu problema pra mim. Porque o seu problema é seu e eu não posso resolver. Só quem pode resolver é você. Eu posso te ajudar, eu posso dar uma diretriz do que você pode fazer, mas eu não posso resolver o seu problema. Não é verdade? Ou eu procuro ajuda e resolvo, eu não vou conseguir resolver. E tem pessoas que são esponja. E você vai passando, ela vai ficando igual o Bob Esponja. Vai crescendo, 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 crescendo. Né? Eu não, sou um filtro, viu? Entrou, passou. Próximo. Quando chega para atender, eu digo logo, oi meu amor, tudo bom? Não tô bem, você bota uma música. Que essa pessoa não tá bem hoje. Coitado da minha auxiliar, fica doidinha. Bota uma música. Quer escutar o quê? Ela vai pro dentista e diz, eu não tô bem. Quer escutar o quê? Tô na anestesia. Um louvor, bota um louvor, Priscila. Cuida. Alexa. Bota um louvor. Alto forró, alto sertanejo, alto brega, outro rock. Eu digo, bota. Pra gente poder, porque, né? Quando diz que não tá bom, quando cedo já não tá bom. Já não vem coisa boa. Então, não vamos, né, ser esponja, vamos ser filtro. Kardec, no livro dos médiuns, ele diz que todos os indivíduos são médiuns, porém, sem deixar de cumprir com seus deveres de ordem material, aqueles que nascem com tarefas específicas a desempenhar nesse sentido, têm por encargo beneficiar dezenas, centenas e até milhares de pessoas por meio de mensagens superiores, de que se faz portador e das atitudes de dignidade e firmeza, de caráter e de benevolência e fraternidade, de espiritualidade e superioridade, de valores que exemplificam. Quando ele fala que é médio, todo mundo é médio, é porque a gente pode ter algo, a gente pode buscar algo, não é verdade? Então, assim, volta na mesma tecla do começo, é o estudo contínuo, é o estudo metódico, né? Porque a gente que está agora estudando o livro dos médios, a gente até comentou agora há pouco, como é repetitivo, é como se fosse assim, eu vou falar isso 300 vezes para ver se entra na tua cabeça, para ver se daqui tu sabe algum conteúdo, alguma informação, e tu não volta a fazer, né? Eu costumo dizer, orar e vigiar, irmãozinho, orar e vigiar, estudo, né? Muita gente se questiona assim, não sei, o pessoal de outras casas pode falar, mas já me perguntaram assim, quando vocês terminam o livro dos médios, que a gente está no capítulo 24, né? É isso? Isso. Né? É 24. Aí, vocês vão para qual livro? Senão a gente vai voltar para o capítulo 1º. De novo, 10 anos já essa história. Como é essa? 10 anos. E o engraçado, porque você lê de novo, você lê de novo, você assim, Deus do céu. E onde era que eu estava, que eu não lembro disso. E que parte foi essa que eu não vi, que passou despercebido? E olha que a gente faz. Porque na verdade você só absorve naquele momento que você está necessitando. Então você absorveu. Quando você volta, você necessita de outra parte. Aí você absorve aquela parte e assim vai. Eu costumo dizer que não existe prece melhor do que na hora do desespero. A melhor prece que tem, deixa eu pensar, a melhor prece que tem é aquela que nós está desesperada. Senhor, me ajude, pelo amor de Deus. Aquela prece é a prece
você consegue fazer melhor. Me pede para fazer uma prece aqui, eu entrego todinho. Ajudai, Senhor, a todos. Assim seja. Bem sucinto, bem para poder básico ao extremo. O médico está sempre em comunhão com entidades espirituais que compactuam com o seu padrão vibratório, seus desejos, suas inclinações e seu modo de pensar. Como eu disse, a gente trabalha com fluido. Lembra que eu falei logo atrás? Sessão mediúnica. Antigamente era aquele away. A gente saía com o quê? Saía que eu tentava. Porque a gente saía, eu contei até aqui as histórias. Né? Eu dizia, meu Deus, eu saio com aquilo na cabeça. E depois eu pegava o do mas pior foi o do irmão. O meu ainda estava bom. E o do outro. Então, porque a gente sabe com isso na cabeça. Por isso que está mudando um pouco. A gente tem sempre o que faz, mas tem muito sempre que não trabalha mais assim. Né? Com um grupo, né? Essa coisa que antes era aquele monte de gente trabalhando, aquele monte. Então, a gente trabalha com isso, com fluido. A gente trabalha com energia. Então, o que a gente é onde ele vai se encaixar, onde ele vai procurar. A gente pode ter espíritos bons perto da gente, pode, eles existem, eles estão perto da gente. Mas a gente dá um vacilozinho, um nomezinho que chama no trânsito, eu odeio dirigir, eu brigo com todo mundo. Então, um vacilozinho que a gente dá, ali ele já encosta. E ali é um processo para você tirar, porque para ele chegar é muito rápido, mas para ele sair, é muita desobsessão. Tome desobsessão. A mediunidade, por si só, é de caráter neutro. Portanto, não seria a mediunidade a causa do desequilíbrio na vida do medianeiro, mas o próprio espírito do médium que carece de equilíbrio e Muito harmonia. bom isso. Porque eu escuto de gente dizendo, eu estou assim por causa da minha mediunidade. Eu estou assim. Eu estou perturbada porque eu por causa da minha mediunidade. Né? Justamente. Lamento lhe dizer. Isso é uma cultura, lembra? Em 1950, 1960, que vinha essa informação. E o médium ostensivo, os dirigentes da casa, eles passavam essa informação. Então você está perturbado. Lembra a quantidade de pessoas que desencarnaram, a quantidade de pessoas que foram colocadas em casas para cuidar e tratar de loucuras e eram apenas médicos. Né? Eram apenas médicos. Então, por conta disso, começou a dizer, você está assim porque você é médico. Não, você está assim porque você não tem um apoio. Você não sabe identificar, você não tem estudo adequado. Então, por isso, esse equilíbrio para poder fazer. O estudo, como a doutrina espírita pode nos ajudar. O estudo ele tem que ser feito de forma programada, metódica e permanente. Lembra que eu falei agora há pouco? Se a gente vai estudar o espiritismo, a gente tem que fazer de uma forma programada, metódica e permanente. Por quê, gente? Se ela é programada aqui, vamos fazer o cronograma de palestras. Tem todo um cronograma. Como toda casa espírita tem. Então, é uma coisa programada, é um estudo programado. Entendeu? Um estudo metódico, porque é aquele estudo que eu disse a vocês. A gente vê, repete capítulo por capítulo, e vai entrando, e vai aquela repetição. Mas é por quê? Porque se não for assim, a gente não vai conseguir gravar. E mesmo assim, quando a gente volta para o primeiro capítulo, a gente se pergunta tudo de novo. Onde estava? As reuniões mediúnicas são fundamentais para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual e dos habitantes. Elas incentivam o estudo e o esclarecimento daqueles que delas participam, favorecendo a troca de ideias e observações em comum. Para se obter bons resultados da prática mediúnica, as reuniões devem funcionar como um todo coletivo, sendo realizadas sob condições especiais. Um controle. A gente tem pessoas, tem dirigentes, tem coordenadores no estudo. E às vezes é assim, qual a sua percepção, Simone? O Érico, Igor,
Qual a sua percepção foi? Eu confesso a vocês, quando eu cheguei no primeiro dia, eu fiquei assim. Qual a sua percepção? E eu assim. Anotou? Eu levo tanto puxão de orelha que vocês não têm noção. Anotou isso porque o que eu conto, que eu agora não estou escondendo. Não digo nada. Vou saber. Teve percepções e poucas, mas é porque eu esqueci de anotar. Então vejam só, tem um grupo, tem um dirigente, tem um coordenador que está ali no grupo, e diz, qual a sua percepção? E a sua? É engraçado porque acontece mesmo. Né? Teve uma vez que eu não falei e aconteceu com ela. Foi uma dor aqui, tal, eu... Opa! Aconteceu comigo também. Aí seu peito disse, por que você não falou? Então vejam, né? O Espiritismo ele traz para a gente algo muito mágico. Né? Ele vem para desvendar realmente, de fato, mistérios, coisas obscuras que a gente tinha. Né? É muito milagroso. Minha mãe desencarnou agora há pouco tempo e eu tive sonho com ela, um desdobramento. Aí depois eu entendi que era um desdobramento, porque eu fui falar no grupo, eu disse, olha, eu sonhei com minha mãe, tá. E minha irmã disse, eu também sonhei com ela. E contou uma coisa muito parecida. E eu deixei aquela coisinha assim, aquele detalhe, para falar, para dizer assim, depois assim, Deus, me dá esse momento de saber que não é de mim, não é da minha cabeça, não é do meu querer, que realmente seja verdadeiro. Aí ele disse assim, inclusive, o cabelo dela, Igor, estava cinza, aquele cinza quase loiro, como ela tinha antigamente. Como ela está bem, aí ele mostrou, ele mostrou para mim o que eu estava precisando. Porque eu sou, né, eu digo direto, eu preciso dessa, gente, calma, eu preciso disso, eu preciso que me prove isso, eu preciso, não é que me prove, mas que me mostre para eu poder ter o entendimento, essa confirmação. Então, na reunião de mediúnica, eu preciso disso, dessa confirmação. Então, às vezes, os meninos estão, às vezes eu olho e digo assim, aí o povo fala, foi isso, assim, aí eu, não, gente, eu acho que eu já vi outra coisa. Eu vi aqui uma pessoa assim. Aí eu vou ser com ele. Porque eu estou ainda nesse processo, né? O Eric já vem há mais tempo, o outro já vem há mais tempo. Eu sou um novinho, eu sou caçula do grupo, tá? Quando a gente começar algo na nossa vida, calma, deixa eu respirar agora. Meu lembrança agora. Quando a gente começa algo na nossa vida, nós nunca sabemos que caminho devemos tomar, que direção nós devemos seguir. Mas nós sabemos que devemos sempre seguir em frente, com a caridade, com o estudo, com o amor, né, com a compreensão, com o bem. Certo? Vamos praticar o bem, vamos correr atrás do estudo, do aperfeiçoamento. Certo? Porque abaixo desse céu há tempo para sermos o que quisermos ser. Muito obrigado, boa tarde. Muito bom, Igor. Pessoal, agora chegou aquele tão momento esperado